Que as Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que durante as Olimpíadas de 1936 em Berlim, um atleta afro-americano humilhou um certo ditadorzinho do bigodinho. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do atleta Jesse Owens. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho. Se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo e quer mais vídeos, considere se tornar membro do Story Tour Flix, o clube de membros aqui do canal. E se tornando membro, você recebe um vídeo exclusivo por semana. Então não perde tempo não, se torna membro do canal e tem acesso aos vídeos exclusivos. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo! Em 1936, a Alemanha nazi convidou o mundo para os Jogos Olímpicos de Berlim. Os nazistas esperavam legitimar o seu governo e exibir a proeza atlética da raça superior ariana. Mas nessas Olimpíadas, um atleta afro-americano chamado Jesse Owens colocou eles para Não posso falar isso aqui não. Esse atleta aí, ele simplesmente humilhou os nazis. Jesse Owens não apenas superou os atletas alemães nessas Olimpíadas, mas ele também se tornou o primeiro atleta da modalidade do atletismo a ganhar 4 medalhas em apenas uma Olimpíada. Ele triunfou na corrida de 100 metros, na de 200 metros, no revezamento 4x100 e no salto em distância. Logo no segundo dia de competições, o ministro da propaganda nazi, Joseph Goebbels, escreveu com muita raiva em seu diário: "Nós alemães ganhamos uma medalha de ouro, já os Estados Unidos ganharam 3, das quais 2 eram de negros. Isso é uma vergonha, os brancos deveriam ter vergonha de si mesmos." Pensa no cara que era racista, hein? Mas enfim, essa é a história de Jesse Owens nas Olimpíadas de 1936. Mas pera, pra te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Nascido em uma família de meeiros em 12 de setembro de 1913, em Oakville, Alabama, James Cleveland Owens demonstrou sua habilidade como uma estrela do atletismo ainda jovem. Depois que ele e sua família se mudaram para Cleveland em 1922, onde seu apelido JC se tornou Jesse, o rapaz começou a bater recordes na escola. E em pouco tempo, ele bateu recordes escolares no salto em altura e também no salto em distância. A partir daí, Owens teve uma ascensão meteórica, quebrando recordes em várias modalidades do atletismo. Então, em 1936, Jesse Owens e outros 311 atletas americanos se prepararam para viajar para Berlim, na Alemanha, para a polêmica Olimpíada daquele ano. Em 1936, os jogos aconteceriam sob a sombra do terrível regime nazista. A incerteza sobre as Olimpíadas de 1936 era espalhada em ambos os lados do Oceano Atlântico. O Comitê Olímpico Internacional havia concedido as Olimpíadas de Verão de 1936 a Berlim em 1931, como um reconhecimento do retorno da Alemanha à comunidade internacional após a Primeira Guerra Mundial. Mas Adolf Hitler, que chegou ao poder em 1933, não tinha certeza sobre sediar os Jogos. Hitler viu pouco valor nas Olimpíadas e na sua adoção do internacionalismo, mas o ministro da propaganda nazi, Joseph Goebbels, o convenceu do seu valor. Goebbels argumentou que os Jogos poderiam promover a causa nazista e mostrar os arianos como a verdadeira raça superior. De fato, o espetáculo internacional das Olimpíadas legitimaria de muitas maneiras os nazistas. Enquanto isso, vários países cogitaram boicotar os Jogos Olímpicos de 1936. A comunidade internacional estava ciente da crescente discriminação do regime nazista contra os judeus, que também se estendia ao mundo dos esportes. Mas, embora o presidente do Comitê Olímpico Americano tenha inicialmente expressado apoio ao boicote, ele mudou de ideia depois que os nazistas o convidaram para visitar o complexo esportivo recém-construído de Berlim. De acordo com a reportagem do Washington Post de 1996, os nazistas também prometeram aos americanos que 23 atletas judeus seriam convidados para o centro de treinamento olímpico. Na verdade, apenas um atleta judia, Helene Mayer, foi autorizada a competir pela Alemanha durante os Jogos Olímpicos. E isso foi apenas porque os nazistas disseram que ela tinha 2 avós arianos. Foi sob essa nuvem sombria de antissemitismo e racismo que a história de Jesse Owens e das Olimpíadas de 1936 realmente começaram.
Quando os turistas e atletas de todo o mundo chegavam a Berlim nas Olimpíadas, eles viam bandeiras da Alemanha e também bandeiras com a suástica. Mas eles não viam o quê? Eles não viam aqueles símbolos anti-judaicos e anti-minorias que ocorriam por toda a Alemanha nazi. Porque eles simplesmente retiravam para fazer uma fachada que era um regime sem essas perseguições a minorias. Em 1º de agosto, os Jogos Olímpicos de Berlim começaram com muito alarde. E alguns dias depois, Jesse Owens provaria que aquela mitologia racista da raça superior ariana era simplesmente uma balela. Em 3 de agosto, Jesse Owens correu para o ouro nos 100 metros rasos. 4 de agosto, ele derrotou o campeão alemão Luz Long no salto em distância. Curiosamente, mais tarde, ele acabou tendo uma amizade improvável com esse atleta alemão, que orgulhosamente andava com ele de braços dados pelo estádio e posou em várias fotos com ele. Em 5 de agosto, Owens venceu os 200 metros rasos e em 9 de agosto ele conquistou sua 4ª medalha de ouro no revezamento 4 por 100. Porém, entretanto, todavia, sua 4ª vitória foi agridoce, pois ele sabia que ele e outro atleta negro estavam substituindo 2 atletas judeus que deveriam correr naquela corrida. Owens inicialmente tentou protestar contra essa troca de última hora, mas foi repreendido por seu treinador, que ordenou que ele corresse. Apesar de seus sentimentos conflitantes sobre sua última vitória, Jesse Owens se tornou o primeiro atleta americano de atletismo a ganhar 4 medalhas de ouro em uma única Olimpíada, um recorde que permaneceria até 1984. E suas vitórias foram simplesmente um chute na cara da ideologia da raça superior. Existem rumores de que Hitler havia deliberadamente esnobado Jesse Owens ao se recusar a apertar sua mão após suas vitórias. Dizem também que ele teria capado o gato do estádio após ver Jesse Owens ter vencido. Mas a verdade é que Hitler não havia parabenizado publicamente nenhum atleta após o primeiro dia de competição. Isso quando lhe foi pedido que tratasse os competidores de forma igual. Goebbels, no entanto, ficou indignado. Em seu jornal, ele sugeriu que os americanos nem sequer teriam chegado aos jogos sem seus auxiliares negros, e que o mundo teria descrito os Yankees como uma grande decepção. Nos Jogos Olímpicos de 1936, Jesse Owens conseguiu deixar sua marca, mas ele não conseguiu mudar o destino daqueles Jogos Olímpicos. Embora individualmente ele tenha sido o atleta mais bem-sucedido, naquela Olimpíada, quem ficou em primeiro no quadro de medalhas foi justamente a Alemanha. E pior ainda é que aquelas Olimpíadas tiveram o papel de legitimar o regime nazista. Trocando em miúdos, elas humanizaram os nazis. Mas só foi os atletas irem para casa e os turistas também que a perseguição aos judeus voltou à tona. Apenas 2 dias depois do fim da Olimpíada, o chefe da Vila Olímpica, que havia sido demitido, cometeu suicídio. E ele foi demitido por quê? Porque tinha raízes judaicas. E quase 3 anos após o fim da Olimpíada, o que teve início? A Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu a Polônia. A história de Jesse Owens é bem emocionante, porém, sabe o que é mais revoltante? É que dentro dos Estados Unidos havia um regime de segregação tal qual existia na Alemanha, só que ao invés dos judeus, quem sofria nos Estados Unidos eram os negros. Assim, quando Jesse Owens voltou para o seu país, ele teve que enfrentar uma situação parecida com que os judeus enfrentavam lá na Alemanha. Depois das Olimpíadas, Jesse Owens descobriu que seu lugar na sociedade americana não havia mudado tanto. Isso apesar da sua incrível performance nas Olimpíadas. Embora ele tenha deixado a nação orgulhosa, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, não se encontrou com ele e nem o parabenizou por ganhar 4 medalhas de ouro. Sobre seu tratamento após as Olimpíadas, ele comentou: "Quando voltei para o meu país natal, depois de todas as histórias sobre Hitler, não pude andar na frente do ônibus, tive que ir para a porta dos fundos. Não pude viver onde queria, não fui convidado para apertar a mão de Hitler, mas também não fui convidado para a Casa Branca para apertar a mão do presidente." E quando Owens ouviu rumores de que Hitler o havia desprezado nas Olimpíadas, ele simplesmente disse: "Hitler não me desprezou. Foi nosso presidente que me desprezou. O presidente nem sequer me enviou um telegrama." Naquela época, funcionava um sistema de apartheid dentro dos Estados Unidos, onde os negros eram separados juridicamente dos brancos. E esse sistema só veio acabar lá em 1968, depois de muita luta, principalmente com as lideranças de Malcolm X e Martin Luther King. Eu sempre gosto de lembrar nas minhas aulas que quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris, percebe que o Chris ele era o primeiro aluno negro daquela escola. E o Todo Mundo Odeia o Chris se passa em 1984.
Então, cerca de 15 anos após o fim dessas perseguições, desse apartheid que existia nos Estados Unidos. Para vocês verem como é que foi dificultoso o acesso dos negros em lugares onde brancos eram mais requisitados, como escolas, profissões, entre outras coisas. Então lá, até hoje, tem essa separação aí. Não mais juridicamente, legalmente, mas nos espaços. Após as Olimpíadas de 1936, Jesse Owens lutou para encontrar seu lugar. Ele se retirou da universidade e trabalhou em empregos temporários. Ele corria contra cavalos e abriu um negócio de lavagem a seco. Também escreveu livros, viajou pelo mundo como embaixador da boa vontade e serviu como secretário da Comissão Atlética do estado de Illinois. Em 1976, muito tempo depois da queda do regime nazista, Jesse Owens recebeu seu tão esperado parabéns de um presidente. Na época, o presidente Gerald Ford concedeu a Owens a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 1936, quando Adolf Hitler tentava transformar os Jogos em um espetáculo que glorificaria o dogma racista da Alemanha, houve um forte movimento nos Estados Unidos contra nossa participação nos Jogos, disse o presidente Gerald Ford. E prosseguiu, como se viu, a participação dos Estados Unidos naquelas Olimpíadas forneceu uma forte repreensão ao lixo racista de Hitler. 5 atletas negros americanos ganharam 8 medalhas de ouro no atletismo. Um atleta americano em particular provou que a excelência não conhecia limites raciais ou políticos. Esse homem é Jesse Owens, finalizou o presidente. Jesse Owens morreu em 31 de março de 1980, aos 66 anos, de câncer de pulmão. Mas seu legado como atleta ainda continua vivo. Sob a sombra do regime nazista, ele conseguiu provar que aquela balela de raça superior ariana era uma grande de uma balela, ou como diria o presidente Ford, era um grande lixo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Se eu deixei passar algo e você quer acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você quer corrigir algo, deixa aqui também nos comentários. Quer mais vídeos sobre as Olimpíadas? Comenta aqui um caso que você queira saber, que eu vou atrás para fazer esse vídeo para você. No mais, não esquece de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e considere se tornar membro do Story2Flix, clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!